A gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Nesse momento a gente fala um pouquinho da situação das negociações do mercado do boi. Os negócios reduziram bastante, pelo menos ao longo dessa semana a gente percebe que tanto o frigorífico quanto os produtores estão meio que reticentes aí, frigorífico não querendo pagar ou aumentar aí a sua pedida pela arroba, da mesma forma produtor sem querer entregar e reduzir as cotações aí da arroba. Vamos ver quem ganha essa queda de braços. Quem traz mais detalhes desse mercado para a gente é o Iago Travagini, lá da Agrifato. Está aqui o Iago já. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E nos ajude a entender, a contextualizar essa queda de braços, Iago. Começou quando apareceu um pouquinho mais de oferta lá na semana passada, certo? Certo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Notícias Agrícolas. E sim, Alexandre, o que a gente tem visto aí, pelo menos desde a semana passada e o fim da semana retrasada, né, a B3 já pontuava isso, mas isso começou a ser sentido no mercado físico, foi um alongamento de escala, né? Os frigoríficos de São Paulo e Goiás conseguiram, de certa forma, alongar suas escalas, e isso pressionou as cotações para semanas adjacentes, para semanas vindouras. Então essa problemática está resultando aí numa queda de braço muito intensa entre produtor e frigorífico. Então você pega, a gente falava 2 semanas atrás de preço a 325, 330 e galgando patamares cada vez maiores, sempre com o frigorífico reticente em pagar um pouco mais. Agora a gente já fala de preço variando aí entre 310 e 320 no estado de São Paulo, né, e para o boi comum 310, boi China chegando até os 320. Então dentro de tudo isso que a gente vê é que essa queda de braço aumentou muito, porque lá atrás, quando eles estavam pagando 325, 330, eles conseguiram alongar bem as escalas. A gente viu o frigorífico aí saindo de 3, 4, 5 dias úteis para 7, 8 dias úteis de escala de abate lá há cerca de 1 semana, 2 semanas atrás. Então essa problemática da escala ocasionou um efeito colateral que a gente vê agora de uma queda de braço, porque o frigorífico alongou suas escalas, não tinha necessidade de aumentar pelo momento ali as suas escalas, e ele foi lá e reduziu o preço. Quem quisesse vender, quem precisava vender no balcão, viu um preço menor nesse período aí. Então a gente está caminhando aí para um preço balcão, um preço que o frigorífico está ofertando um pouco menor, enquanto isso o produtor não aceita, ele quer manter o preço que estava. Então a gente vê muita negociação falhando nesse momento, a gente vê uma menor liquidez no mercado, pouca negociação saindo, digamos assim, justamente porque não tem um consenso entre o preço do boi gordo entre produtor e frigorífico. O produtor pedindo a mais, pedindo a volta daquele patamar que a gente falava 2 semanas atrás, enquanto o frigorífico forçando aí a barra para cair mais um pouco. Teoricamente, em anos normais, o pecuarista estaria em desvantagem, porque ele estaria perdendo aí a qualidade das pastagens e, consequentemente, ele teria que colocar esse boi à disposição do mercado. A gente vai ver isso acontecer esse ano, Iago? No final das contas, o frigorífico tende a ganhar essa queda de braços? Qual que é a sua perspectiva? Então, esse ano a gente está tendo um ano não muito bom de chuvas, né? Então a pressão sobre o produtor ela é relativamente grande nesse momento, justamente por conta dessa perda de capacidade nutricional dos pastos. Então a tendência sim é que a gente observe a corda apertando para o produtor nesse momento, para o pecuarista, né? Só que ainda assim, a gente está em final de abril, é um momento que o pasto ainda não está tão seco, a não ser, obviamente, que a gente fale em geada aí, mas a gente vê um pasto muito firme, a gente não tem uma problemática de geração de oferta nutricional nesse momento, mas é uma coisa que deve chegar aí nas próximas 2, 3 semanas, e aí sim pontuar e fortalecer esse movimento perante a maior fraqueza do produtor nesse momento.
A gente tem a chegada da vacinação, né? A vacinação da aftosa, ela permite o maior número de animais que vá para o abate. Só que ainda assim, a gente vê que a oferta é muito pouca, né? A gente teve aí um dos piores primeiros trimestres da história. A estimativa aqui da Grifado é que a gente tem abatido em torno de 1,7 milhão de animais, o que é um dos piores, é o pior número dos últimos 9 anos. Então, assim, a oferta de animal continua muito pouca. As fêmeas, que era para estar entrando agora, as fêmeas de descarte, né, pós processo reprodutivo, elas estão entrando num volume muito menor, e isso, de certa forma, tem dificultado aí a geração de oferta por parte do frigorífico. Então, a gente deve ver, sim, uma melhora da oferta, mas não o suficiente para a gente falar de uma super desvalorização de preço, uma depreciação muito grande dessas cotações aí do boi gordo. Deixa eu só repetir esse número que você passou aí. Esse 1,7 milhões de cabeças, é isso? Isso, 1,7 milhão de cabeças abatidas. Vai variar entre 1,7 e 1,75. E aí a gente teria aí, provavelmente, o pior número do primeiro trimestre. Aí, em 9 anos. Em 9 anos, desculpa. Muito bem. Bom, isso mostra realmente que tem uma escassez de oferta no mercado, certo? Sim, a escassez, assim, normalmente são meses em que a gente tem um volume maior de animais, primeiro trimestre, principalmente, costuma ter um volume maior de animais, e a gente vê que não está acontecendo isso, a gente está pior do que estava em 2020 na questão de volume de animais abatidos, justamente porque as fêmeas não estão fazendo parte, a gente ainda está retendo fêmeas, o criador, ele está vendo o preço do bezerro a 3.100, 3.200, e está fazendo a retenção dessas fêmeas porque ele vê a lucratividade, a margem dele aumentando bem. Então, é um momento de muita retenção e pouca oferta no mercado. Muito bem. Bom, e o que está acontecendo com a demanda, Iago? A questão da oferta, a gente entendeu que ela chegou a aparecer mediante um preço melhor, agora estão brigando para ver se essa oferta aparece ou não. Mas, pelo que você disse, daqui 2, 3 semanas a gente vai realmente conhecer o tamanho dessa oferta. Sim, então, a demanda nesse ponto aí, eu acho que a gente pode separar em dois, né? A gente tem uma demanda externa muito firme, muito forte, está levando aí de 25% a 30% da nossa proteína, né? Principalmente com a China guiando esse movimento de forte compras aí, eles estão importando muito a carne bovina. A gente tem especulação da volta da PSA lá, então é uma coisa que pode estar agravando esse momento aí para eles. E o outro lado da demanda, né? Que é a demanda interna, que é o pilar que eu vejo que apresenta maiores rachaduras nesse momento, digamos assim. É o pilar que está sofrendo mais, justamente porque a população brasileira que leva e consome 70%, 65% da nossa carne, tá descapitalizada. É um momento muito difícil para a população brasileira do ponto de vista econômico e do ponto de vista de consumo de maneira geral, food service, os restaurantes, tudo muito limitado, restrito, e isso tem causado aí ao que a gente vê que é um consumo menor, a migração para outras proteínas, o cara saindo da carne de primeira para a carne de segunda, saindo da carne de segunda para o frango, para o suíno, para o ovo. Então, um movimento natural e que reflete muito o momento que a gente está vivendo do ponto de vista econômico. Então, sim, a demanda interna é o fator ainda mais preocupante e que tem travado uma valorização maior do boi gordo nesse momento. É o pilar que apresenta mais rachaduras, digamos assim, para que o preço do boi gordo se sustente. Mas em outros momentos a demanda externa era muito favorável aí, né? E ela algumas vezes até chegou a impulsionar o preço da carne. Nesse momento parece que não, Iago, que ela não tem tanta força assim para pelo menos fazer o preço da carne subir mais? Então, a demanda externa ela ainda ela é preponderante, principalmente no segundo semestre. A gente tem um volume exportado no segundo semestre mais forte, por ser um período sazonal em que a China está se preparando para o ano novo chinês, então eles consomem mais, eles consomem um volume maior. Só que assim, a exportação nunca foi o nosso grande mercado consumidor, não até agora, né? Então, ela é importante, ela vai continuar sendo importante, ela é um fator de sustentação, mas ela não é um fator alavancador para o preço nesse momento. Ela está sustentando e está retirando aí de 25% a 30% da nossa proteína no mercado interno, com o dólar a 4,60, que caminhou durante os últimos 30 dias, aí, durante muito tempo.
é um fator que está ajudando e auxiliando. A gente teve a maior receita em reais da história com exportação. Nesse primeiro trimestre a gente exportou e ganhou com isso, né? Os frigoríficos geraram uma receita de 8,6 bilhões de reais, o que é 300 milhões a mais do que foi no ano passado, no mesmo período. Então, assim, o que a gente vê é que as exportações têm sim auxiliado, mas elas não são um fator alavancador. A demanda interna tem travado, digamos assim, essa valorização ainda maior do boi gordo. Muito bem. Colocando aí novos números, 5,60. Você chegou a falar 4,60, mas não, é 5,60 que ela trabalhou nos últimos dias, o dólar, né? Isso, desculpa, 5,60. Isso. 5,70, e agora está 5,48 hoje, Iago. E ontem caiu para 5,45. Já é uma diferença desses 5,60, né? Sim, com certeza. Essa quebra de patamar abaixo dos 5,50 representa um fator de risco aí, principalmente para quem trabalha com o mercado exportador, né? A gente obviamente vai ver o reflexo se isso vai continuar, né? Nossa moeda continua muito desvalorizada. Esse movimento de queda do dólar foi um movimento geral, não foi um movimento especificamente brasileiro, por conta das medidas anunciadas lá pelo governo norte-americano. Então foi um movimento geral, o dólar se desvalorizou frente a várias moedas do mundo, não só o real. A gente vai ver agora se vai continuar esse movimento, mas representa assim um sinal de alerta ligado aí para quem trabalha com exportação. Muito bem. Agora, o que a gente pode esperar daqui para frente, na sua opinião, Iago? Mais pressão nos preços? Bem, o que eu vejo nesse momento mais curto, né, dessas próximas 2, 3, 4 semanas, vai ser uma queda de braço muito intensa, mas eu acredito em estabilidade do preço. Ali entrada de junho, em que a gente vai ter uma combinação, entrada de junho e julho, né? A gente vai ver uma combinação maior entre semi-confinamento chegando, confinamento dando uma maior oferta, e aí o descarte também, né? Que o período de abate desses animais pode ser alongado por conta de suplementação à pasta. Talvez surja uma maior oferta nesse período e aí, consequentemente, o preço caia frente às cotações atuais, né? Tanto que a própria B3 está precificando isso, um preço de 305 para junho. Então, assim, pode ser que aconteça essa maior oferta, mas ainda assim a gente crê que o preço aí deve se manter acima dos 300, dos 305 reais durante todo esse ano ainda. Muito bem. Agora, com relação ao mercado interno, preço de carne, Iago, no atacado a gente viu aí uma reação nos preços, né? Enfim, mas não muito significativa, mas uma correção, pelo menos. Não sei se reação é o nome certo. Mas e no varejo, como é que anda isso, hein? Bem, o que a gente tem observado é que o varejo ele tem conseguido, de certa forma, repassar as altas, mas não no volume necessário e não na quantidade necessária para ele falar em uma recomposição de margem, né? Até porque eles compram a carcaça e vão vender a carne bovina lá com preço médio. Hoje a gente trabalha com preço médio de 35, 36 reais, mais ou menos nessa faixa aí do preço médio de todos os cortes, né, da carne bovina, e a valorização que ela tem tido desde o início de 2020 está menor do que a carcaça bovina, que também está menor que o boi gordo, ou seja, o boi gordo valorizou 60% desde o início do ano passado para cá, a carcaça bovina valorizou 48%, ou seja, os frigoríficos já estão comendo uma margem ali, e o varejo valorizou 38%. Então, você vê que a curva é dispare entre esses próprios elos do mercado, justamente porque o repasse de preço não tem acontecido por conta dessa dificuldade aí. A dificuldade do consumidor, né? Exato. De pagar mais. O consumidor em pagar mais justamente por conta do momento. A gente está em recessão, a gente teve decréscimo aí do PIB no ano passado, e isso reflete sobre o nosso consumo. Esse aumento que você pontuou é nos últimos 12 meses? Desde o início do ano passado, desde janeiro de 2020. Então, um pouquinho mais de 12 meses aí. Isso. Um pouquinho mais de um ano. Muito bem, então a gente tem aí um boi subindo bem, disparado aí, uma carne no atacado tentando corrigir essa distorção no preço do boi, mas sem a capacidade de chegar perto, né? E a carne no varejo ainda pior,
10 pontos percentuais aí abaixo da variação da carne no atacado. Exatamente, é exatamente nessa proporção que a gente trabalha, e justamente por conta disso que de certa forma, a gente tenta pontuar aí, né, que é a dificuldade em repassar o aumento do custo. Legal. Muito bem. Iago, meu caro, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui conosco, trazendo informações que ajudam o produtor a entender, a participar e, enfim, a se planejar melhor aí no mercado. Volte sempre, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. Sempre um prazer falar com você e o pessoal do Notícias Agrícolas aí. Um abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí a Iago Travagini, Agrifato, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Lembrando que estamos vivendo um momento de queda de braços. O frigorífico não quer pagar mais porque está com a sua rentabilidade comprometida, não quer pagar mais pela arroba. Da mesma forma, o produtor acha que ainda dá para vender naqueles preços acima dos 320, 325, praticados há 2 semanas atrás. Então, nesse momento, a comercialização, segundo apurou o Iago Travagini, perde um pouquinho da liquidez e tem uma certa queda de braços acontecendo aí no mercado. Vamos ver os preços, vamos ver lá na B3 como estão as negociações. Mercado futuro trabalhando de forma positiva hoje, vamos ver. Aí na tela, abril R$ 312,00, subindo 0,16%. O maio subindo 0,34%, R$ 306,80. Junho, R$ 307,80, uma alta menor de 0,07%. E o julho estável nos R$ 317,00. O boi gordo, o indicador CPEA, fechou ontem a R$ 316,65, teve uma correção positiva de 0,25%. São os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.